Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Para mim é um privilégio estar aqui novamente para nós darmos continuidade então ao nosso estudo bíblico. A você que está em casa também, nos acompanhando, que a palavra de Deus realmente faça a diferença nas suas vidas. Amém? Queria começar então o nosso estudo com uma oração. Para quem está aqui, vamos colocar de pé então em reverência à palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Sou grato por estar aqui. Obrigado, Senhor, por esta igreja, Senhor, a qual o Senhor tem abençoado em muito, Senhor. Obrigado porque ainda estamos de portas abertas. Obrigado porque a Tua igreja, Senhor, somos nós, aqueles que realmente buscam conhecer a Tua palavra, buscam realmente a viver a Tua palavra, Senhor. Eu peço, Senhor, que neste momento o Senhor use a minha vida, Pai, para que eu venha trazer a Tua mensagem mediante a Tua palavra, Senhor. Faça a diferença em nós, Senhor, que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, compreendê-la e praticá-la em nossas vidas, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões, perdoa as nossas falhas, Senhor, porque o estudo de hoje vai mostrar que realmente somos pecadores falhos diante de um Deus tão santo. Diante a este estudo, Senhor, que vai mexer conosco, Pai, eu te peço misericórdia, Senhor, pelas nossas vidas. Perdoa novamente, Senhor, as nossas falhas. Assim eu intercedo por todas as vidas, Senhor, desta igreja e pelas vidas que também estão escutando essa palavra. Mais uma vez, no Teu santo nome, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Preste muita atenção no estudo de hoje. O Senhor tem falado comigo muito essa semana. As palavras têm mexido muito comigo, primeiramente. Para mim, primeiramente, entender a verdade a qual eu vou passar. Para você que está em casa, para você que faz parte desta igreja, para vocês que estão aqui, mesmo para que vocês que não fazem parte, mas estão acompanhando, prestem muita atenção. Nós começamos então há algum tempo um estudo sobre como lidar com os problemas da vida. Como lidar com os problemas da vida. E a solução, então, de como lidar com os problemas da vida é crescer. Somente crescendo, à medida que eu e você crescemos, nós aprendemos a resolver os problemas da vida. Como cristão, nós devemos crescer espiritualmente, buscar a maturidade espiritual. E a palavra de Deus, então, nos destaca 4 áreas a qual eu e você devemos crescer: a fé, o amor, conhecimento e a santidade. Nós já estudamos sobre a fé e o amor. Vou fazer um pequeno resumo. Aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Aprendemos também que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Aprendemos também que o amor é a prova da nossa maturidade cristã. O amor prova que nós estamos crescendo na maturidade espiritual. E o amor não consiste de palavras, mas o amor consiste de atitudes. E o amor é a marca do verdadeiro discípulo de Cristo. O amor é a marca do verdadeiro discípulo de Cristo. O nosso amor a Deus, ele é provado quando amamos ao próximo. Mas prestem muita atenção. Muita atenção. Amar a Deus é provado com o nosso amor ao próximo. Mas muitas vezes, quando nós realmente amamos a Deus, o que isso vai significar para a gente? Quando você ama a Deus, você busca agradá-lo. E quando você agrada a Deus, isso vai implicar em você desagradar o próximo. Preste atenção. Quando você busca agradar a Deus, isso vai implicar em desagradar o próximo, porque você vai falar verdades que vão mexer com o próximo, mas são verdades que libertam. Você vai trazer a correção, a instrução bíblica, e isso vai desagradar o próximo, principalmente se o próximo está em pecado. Amém? Vocês compreendem então? Muitas vezes, para agradar a Deus, você vai desagradar o próximo. Então, isso é algo que vai acontecer todos os dias com o verdadeiro discípulo de Cristo.
que é conhecido por amar o próximo. Provérbios nos ensina isso. Quem ama, corrige. E o título de hoje, então, dando sequência, é Crescendo no Conhecimento. Até agora aprendemos a fé e o amor. Hoje nós vamos aprender a importância de crescermos no conhecimento. O que é o conhecimento? Conhecimento, então, é o atributo de quem conhece. Isto é, aquilo que resulta do ato de eu conhecer, de eu entender, de eu compreender alguém. Tá? Isso é conhecimento. Mas para você conhecer alguém, isso implica que você tem que ter relacionamento, você tem que ter intimidade com esse alguém, para você realmente conhecê-la. Porém, as pessoas que desprezam, as pessoas que não querem saber da revelação de Deus mediante a sua palavra, o que acontece? Não pode ter comunhão com Deus. As pessoas que desprezam, digamos, todo mundo faz uma lista de prioridades, certo? As mulheres, quando vão fazer compras no mercado, geralmente fazem uma lista e começam com prioridades. Tem que fazer isso, aquilo, comprar isso. Será que Deus é prioridade na sua lista? Ele está no topo ou ele é a última? Quando sobrar tempo, eu vou escutar um pouquinho da revelação de Deus. Então, as pessoas que desprezam a revelação de Deus através da sua palavra não podem ter comunhão com Ele. Por quê? Porque não conhecem esse Deus. Não tem como você ter comunhão com alguém que você não conhece, que você não se relaciona. Preste atenção. Sem o conhecimento de Deus, as pessoas não encontram outra coisa senão sofrimento. Sem o conhecimento de Deus, as pessoas vão encontrar apenas uma coisa: sofrimento. Vão sofrer muito. Eu quero passar uma frase bem conhecida do nosso meio cristão. Diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. O que isso traz em seu significado? O seu significado é que o princípio da falta do conhecimento leva o homem à ruína. Você não conhecer a Deus te leva à ruína, te leva ao sofrimento. Só que para entendermos melhor, nós vamos ler o texto de Oséias, capítulo 4, do 1 ao 6, a qual essa frase está inserida para nós compreendermos melhor o contexto. Vamos lá? Essa é uma nova versão que atualizou o computador, né, pastor? É a Almeida, século 21. Diz assim: Israelitas, ouvi a palavra do Senhor, pois o Senhor tem uma acusação contra os habitantes da terra, porque não há verdade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Seguinte: só prevalecem maldição, mentira, assassinato, furto, adultério, há violências e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta, e todos os seus habitantes desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar morrem. Entretanto, que ninguém venha contender, e que ninguém repreenda, pois a minha contenda é contigo, ó sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta tropeçará contigo de noite, e eu destruirei a tua mãe que é nação. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque rejeitastes o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, eu me esquecerei de teus filhos. O texto ao qual nós lemos no livro de Oséias, então, ele registra a repreensão de Deus ao povo de Israel. Através do profeta, Deus anunciou o seguinte: o meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Por que o povo está perecendo? Porque lhe falta conhecimento. E essa advertência, ela foi direcionada então aos integrantes da nação de Israel, que tinham rejeitado a instrução do Senhor.
E, em consequência, eles falharam em ser os seus representantes, falharam em representar a Deus às outras nações. Será que nós não devemos parar e pensar um pouquinho aqui? Será que nós também não temos rejeitado a instrução do Senhor? Será que eu e você que está em casa, você que faz parte dessa igreja, você que se diz cristão, será que você não tem rejeitado a instrução do Senhor? Será que nós não temos falhado em sermos os representantes de Deus nesta geração? E você pode perguntar, mas como que eu tenho rejeitado? Como que eu tenho falhado? A resposta é simples. Rejeitamos ao Senhor quando não colocamos a Sua palavra como prioridade em nossas vidas. Quando ir aos cultos, quando orar, quando meditar, quando ter comunhão entre os irmãos, é a sua última finalidade. É a última coisa, é o último tempo que te sobra. Se sobrar tempo, se der, aí eu faço. Talvez você tenha se acomodado e é tempo de você acordar. Assim você rejeita o Senhor, quando você não coloca a palavra do Senhor como prioridade na sua vida. E como você falha com o Senhor? Você falha com o Senhor quando você dá um mau testemunho, quando a tua vida de cristão não condiz com o que você diz. Você falha quando o teu testemunho é péssimo, quando você não imita Cristo, quando as pessoas não veem Cristo em vocês, vem outra coisa. Aí a única palavra que eu tenho para você é misericórdia da tua vida. Por isso eu comecei pedindo, intercedendo por todos nós, como igreja. Quando um falha, todos falham, porque você representa o nome de Cristo, você representa a igreja local a qual nós fazemos parte. Voltando ao texto, nos tempos do Antigo Testamento, os sacerdotes eram os principais responsáveis por ensinar a lei do Senhor ao povo. Mas naquele tempo, o que aconteceu? Os sacerdotes também tinham se corrompido e servido de mau exemplo para toda a nação. Os sacerdotes que tinham a função de ensinar a lei do Senhor ao povo, por isso que o versículo é cobrado ao sacerdote, que a gente viu. O próprio sacerdote faliu, ele mesmo se corrompeu. Por esta razão, então, havia um desconhecimento generalizado do Senhor Israel. O que isso quer dizer? As pessoas não conheciam mais a Deus. As pessoas não conheciam mais a Deus. E em consequência de não conhecer a Deus, o povo estava perecendo, o povo estava morrendo. E a verdade, a triste verdade, é que no tempo a qual nós vivemos hoje, não está muito diferente do tempo que Deus levantou o profeta Oséias para profetizar para esse povo. Não está nada diferente. E você vai ver isso ao decorrer dessa exposição. Quando Deus levantou então o profeta Oséias para profetizar em Israel, a nação estava muito distante do Senhor. Muito distante do Senhor. Inclusive, o ministério do profeta Oséias foi bastante singular, foi algo único, pois a sua situação familiar, exatamente o seu casamento, representava a situação do povo de Israel com Deus. Oséias era casado com uma mulher infiel. Oséias era casado com uma mulher infiel. Da mesma forma, Israel também era infiel em seu relacionamento com Deus. O problema é que Israel havia rejeitado o Senhor. E além de rejeitar o Senhor, o povo se voltou para os falsos deuses de outras nações. Nesse sentido, a idolatria aqui era um adultério religioso. O povo rejeitou ao único Deus e foi cultuar a deuses falsos de outras nações. Embora Deus houvesse sido longânimo, amoroso, misericordioso com aquele povo, ainda assim os israelitas insistiam em quebrar a lei de Deus e não escutavam o chamado de Deus ao arrependimento. Deus estava chamando esse povo ao arrependimento. Diga para a pessoa ao seu lado, ou você que está em casa, cuidado. Cuidado. Por que nós temos que ter cuidado?
Nós não devemos ignorar os chamados de arrependimento. Deus está chamando nessa época, nessa geração, o povo a se arrepender, a se voltar a Ele. Mas muitos estão acomodados, sentados, satisfeitos, ou apenas com medo, cativos do medo. Mas Deus chama o seu povo. As ovelhas conhecem o seu pastor conhece as suas ovelhas, e Ele está chamando você, cristão. Cuidado. Sem correção não há crescimento. Quando Deus firmou a sua aliança com a nação de Israel no Sinai, sabe qual foi a resposta do povo? Isso está lá em Êxodo 19:8. Não precisa colocar. O povo respondeu assim: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Tudo que o Senhor disser ou falou, nós faremos. Mas o que aconteceu? Os israelitas quebraram essa promessa e traíram ao Senhor. Então, por causa da infidelidade do povo, a aliança com Deus, a terra foi castigada. Com consequência, o povo estava sendo destruído e estava perecendo. A corrupção política, a corrupção social, religiosa havia chegado ao seu patamar, ao seu limite. Será que nós não vemos essa realidade nos dias de hoje? Havia crimes de todos os tipos e nada prosperava naquela terra. Será que não é a realidade de muitos? Não é a realidade a qual nós vivemos hoje? Os sacerdotes que deveriam zelar pelo culto ao Senhor acabaram não apenas aceitando aquela situação, mas eles se corromperam junto. Na verdade, esses sacerdotes, eles viam o sacerdócio apenas como uma fonte de emprego fácil e fonte de lucro. Corromperam a tal maneira que era apenas um emprego, uma maneira de sobreviver, de lucrar. Será que muitos pastores não são assim nessa época? Porque a igreja evangélica é tão retalhada? Porque infelizmente há sacerdotes que vivem dessa maneira, corrompidos, achando que o pastorado é uma fonte de lucro fácil, esquecendo que ser pastor é ser chamado por Deus, é ser escolhido por Deus, é ser o representante legal aqui. Ele tem a função de trazer a lei de Deus a nós. Infelizmente, naquela época, talvez não muito diferente de muitos hoje, os sacerdotes eram ímpios e corruptos. Os próprios sacerdotes eram ímpios e corruptos. E sabe o que é o pior? O povo seguia o exemplo deles. Não é diferente de líderes. O povo reclama que os líderes são corruptos, mas o próprio povo se corrompe a troco de banana. Mas qual era a causa que havia conduzido a nação de Israel àquela situação tão miserável, a ponto de que ninguém mais conhecesse a Deus, a ponto que os sacerdotes se corromperam, a ponto do povo seguir o exemplo? Qual foi a causa dessa situação lamentável? E a resposta é o que nós lemos no texto bíblico: a falta de conhecimento levou o povo a essa desagradação, a esse estado lamentável. Mas que conhecimento era esse que o povo não tinha? Que conhecimento? Conhecimento de Deus. O povo não tinha o conhecimento de Deus. Neste texto, a palavra conhecimento traduz um termo hebraico que também servia para indicar o relacionamento íntimo entre marido e mulher. Esse era o significado. Então esse conhecimento significa um relacionamento pessoal com o Senhor. O povo não tinha essa intimidade. O povo tinha desprezado a revelação especial de Deus através da sua palavra e perdido o relacionamento pessoal com Ele. Não conhecer a Deus significa não se relacionar com Ele. Para resumir, o povo não queria saber de Deus. O povo não queria saber de Deus. Por não querer mais conhecer a Deus, o povo perecia, o povo sofria.
E isso deveria servir como lição para mim e para você, para que eu e você não venhamos a cometer o mesmo erro deste povo. A situação está aí: corrupção, maldade. Qual a causa? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento de quem? De Deus. Para concluir, o problema é que muitos acham que conhecem a Deus. Muitos acham. Você que está em casa, talvez você ache que conheça a Deus. Você que vai escutar, talvez você ache que vai conhecer a Deus. Mas eu vou responder aqui, se realmente nós conhecemos a Deus. A verdade é que muitos estão praticando, sabe o que? Idolatria. Muitos estão praticando idolatria por achar que conhecem o Deus da Bíblia. Não há diferença nenhuma em você servir um Deus de gesso, de madeira. Não há diferença. Sabe por quê? Muitos cristãos evangélicos estão criando um Deus na sua mente. Então não há diferença de você servir a um Deus de pau, de madeira, a um Deus que você criou na sua mente. E esse Deus que você criou na sua mente, esse Deus de gesso, de madeira, serve para um único propósito. Sabe qual? Servir ao teu propósito, satisfazer os teus desejos. Ele é apenas um Deus servo, escravo, empregado. Um Deus mercador de troca. Eu ofereço, você me dá. Não há diferença em você servir um Deus de gesso e um Deus criado na mente. Muitos estão servindo a um Deus que não é o Deus da Bíblia, porque não conhecem o Deus da Bíblia. O Deus dessa geração, presta atenção, jovens, molecada, o Deus dessa geração é aquele Deus legal, aquele Deus paz e amor. É aquele Deus paz e amor. Eles acham que é um Deus que vai vir com roupas bem legais, vestidas como jovem. É um Deus que vai vir com o boné virado, vai estar mascando chiclete. Aqueles que se dirigem a esse Deus, é o cara lá de cima. Já ouviu falar? O cara lá de cima. Por isso que essas pessoas não têm reverência, não têm respeito nenhum. Eles acham que podem se dirigir a Deus de qualquer maneira. Você está chamando o nosso Deus, que tem o controle de todas as coisas, o cara lá de cima. Essa é a realidade. Esta geração não conhece o verdadeiro Deus da Bíblia. Não conhece. Se realmente conhecessem o Deus da Bíblia, eles teriam temor e tremor. E nós não vemos isso. Nós vemos, Deus é igual para todas as religiões. Deus, se viesse, acho que vai vir uma cara legal. Deus vai vir assim. Deus deve ser um cara muito bacana. Sem respeito nenhum. Salmos 2:11. Vamos ler aqui. Salmos 2:11 diz assim: cultuai o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Salmos 33:8. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os moradores do mundo. Deuteronômio 8:6. E guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos e para temê-lo. Eclesiastes 5:7. Porque quando os sonhos se multiplicam, também se multiplicam as palavras vazias. Por isso, temem a Deus. A minha versão diz assim: em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenham temor de Deus. E, finalmente, Mateus capítulo 10, verso 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno, tanto a alma como o corpo. Terrível é cair nas mãos do Senhor. As pessoas brincam, porque não conhecem o Deus da Bíblia. Eles conhecem esse Deus que eles inventaram na sua mente. Esse Deus criado por mentes humanas. Não há diferença nenhuma daqueles ídolos que as pessoas cristãs repudiam. Mas a pergunta é: será que eu e você
realmente conhecemos o Deus da Bíblia? O quanto você conhece o Deus da Bíblia? Se eu fizesse uma pergunta para você, não precisa responder, não é para constranger, mas é para você pensar. Se eu chegasse para você e perguntasse: quantos atributos de Deus você poderia me dizer agora? Você sabe 3, 4 atributos de Deus? A única palavra que vai sair de você, sabe qual que é? Deus é amor. Não é verdade? Estou mentindo? Não. Você esquece dos outros. Deus é onisciente, onipotente, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é de misericórdia, Deus é único, Deus é santo. Você sabe falar sobre o caráter de Deus? Deus se ira todos os dias. Deus não suporta a prática do pecado. O que você sabe desse Deus a qual você diz servir? Quanto tempo você gasta conhecendo esse Deus? Eu fiz umas perguntas para mim mesmo, e Deus me respondeu através dessa pregação. Por que, Senhor, que as pessoas não têm interesse quando há estudo bíblico? Por que não há interesse no estudo à palavra? O estudo à palavra, você quer saber, você não precisa fazer teologia sistemática para saber os atributos comunicáveis e incomunicáveis, o caráter de Deus. Você quer conhecer a Deus, seus atributos? É só você ler a palavra de Deus. É você ler diariamente, meditar. Deus se revela na sua palavra. Mas você tem feito isso? A maneira como você vai aos cultos, presta atenção, a maneira como você vai aos cultos, a maneira como você se porta nos cultos, a maneira como você ora, a maneira como você entoa cânticos ao Senhor, tudo isso vai demonstrar o seu conhecimento de Deus. A maneira. O pior é quando você nem vai aos cultos. A triste realidade. O pior, o lamentável é quando você não tem mais desejo de frequentar uma igreja. Mas a maneira de como você vem aos cultos, a maneira de como você se porta aqui, a maneira como você lê a palavra de Deus, a maneira como você escuta a palavra de Deus, a maneira como você entoa cânticos de louvores, isso vai demonstrar o seu verdadeiro conhecimento sobre Deus. 1 Coríntios 14:15, Eric. Que fazer então? Orarei com o Espírito, mas também com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também com a mente. A minha versão diz assim: orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Não adianta você orar ou até falar em línguas que está esse contexto, se os outros não estão entendendo nada. Não adianta você falar barelas de palavras bonitas se você não entende o significado. Não adianta você orar a um Deus desconhecido. Não adianta você orar a um Deus que não é da Bíblia. Não adianta você cantar, entoar louvores e cânticos se você não está entendendo o que você está fazendo. Muitos louvam a Deus, cantam por simples emoção, mas não entendem o significado. Nós começamos com a música: eis-me aqui outra vez diante de ti. Esse louvor mexeu comigo. Mas será que você realmente está diante do Senhor? Diante desse Deus? Será que você está se derramando mesmo diante desse Deus? Preste atenção. Para eu e você cultuarmos a Deus da maneira correta e agradá-lo, você quer cultuar a Deus da maneira correta e agradar esse Deus? Primeiro você tem que conhecer. Primeiro você tem que conhecer esse Deus. E essa é a minha resposta. Culto de vitória, culto de prosperidade, culto de libertação, culto de quebra de maldição, culto não sei do que, culto de papai e mamãe, culto dos namorados, culto dos jovens. Biblicamente isso não existe. Existe somente um culto. Um culto a Deus. É só este culto, um culto a Deus. Mas a falta de conhecimento leva ao quê? As pessoas querem algo, querem esse Deus que não existe, um Deus de fantasia, um Deus de gesso, um Deus criado pela mente humana, que oferece libertação.
E sabe por quê? Não conhece o Deus da Bíblia. Por não conhecer a Deus, o povo está perecendo. Nós estamos vivendo num dos tempos que a humanidade está sofrendo em meio a essa pandemia. Mas o que mais mata não é o vírus, é a maldade humana. É a maldade, é o pecado, é a corrupção que está por trás, juntamente com esse vírus. E as pessoas estão perecendo e morrendo, porque falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído, porque não conhece ao Deus da Bíblia, que se revelou. E você faz parte desse povo. Nós estamos aqui, eu não estou aqui para te julgar, nem para te condenar, mas eu estou aqui como um instrumento de Deus, em meio à situação a qual nós estamos vivendo. Estou te conclamando, te chamando ao arrependimento, a eu e você, juntos como igreja, nessa geração, a nos levantarmos, a buscarmos, a conhecer esse Deus. Somente conhecendo o Deus da Bíblia, nós poderemos pedir, poderemos clamar, pedir por mudança, por restauração, começando em nossas vidas. E você está acomodado, satisfeito com esse Deus que não existe? E a maior prova é que você não está aqui. A maior prova é que você não tem sede, não tem fome e sede de justiça. Você só vai aos cultos quando tem programações, quando tem algo que possa oferecer algo agradável. Quando é o estudo da palavra, é o conhecimento do Deus, você não tem interesse. É dura essa palavra? É duro. Mas como eu falei, primeiro tem que agradar a Deus. E para isso, eu sei que vou desagradar muitos. Mas essa é a vontade do Senhor. Deus está aqui para quê? Através da sua instrução, nos fazer crescer na sua palavra, crescer no conhecimento, crescer no amor. Então não se lamente, não permita que o teu orgulho atrapalhe o chamado de Deus, para você se voltar a Ele, para você ter a oportunidade neste tempo de conhecer a esse único Deus verdadeiro, que pode fazer a diferença na nossa vida, que sim, com Cristo nós podemos lidar com os problemas da vida. Com Cristo nós somos mais do que vencedores. É essa palavra que o Senhor trouxe para mim. E é por isso que eu me alegro. Eu me alegro por ter a oportunidade de estar aqui. Eu me alegro porque primeiro Deus trabalha em mim. Eu me alegro pelo meu pastor, pela esposa do pastor. Eu me alegro pela minha esposa. Eu me alegro por você, que talvez eu nem conheça, mas você que tem escutado as palavras a qual Deus tem me usado. Eu não te conheço, mas que Deus te abençoe e que a tua fome aumente cada dia mais. E a você que está acomodado, é tempo de se levantar, é tempo de se levantar como igreja, é tempo de se voltar para o Senhor. Não sou eu que estou chamando, mas é o Senhor. Amém? Pastor? Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós nos rendemos mais uma vez em Tua presença. Entendemos, Senhor, que o conhecer a Cristo é ter um relacionamento contigo em todo o tempo. Ensina, Senhor, a cada um a aprender a ter esse desejo, essa vontade de Te conhecer. E como que nós vamos conhecer a Deus? É através da palavra. As pessoas reclamam porque estão sofrendo, porque estão perecendo, mas não entendem que precisam conhecer a Cristo. O conhecer não significa visualizar o nosso Deus, mas significa ter um relacionamento significativo. Significa ser submisso à autoridade do Pai e entender que nada somos sem a Tua presença na nossa caminhada. Esse conhecer faz de nós pessoas verdadeiras, pessoas que têm um comportamento totalmente diferente. Porque quando conhecemos o nosso Criador, isso gera mudança.
Já não somos mais aquelas ovelhas desgarradas sem pastores. O conhecimento nos leva ao nosso Criador. Entendemos que Tu veio ao mundo, Senhor, para fazer a salvação. O verdadeiro conhecimento através da Tua palavra. E muitas pessoas não querem buscar esse conhecimento. Preferem viver na incredulidade, preferem viver da forma que acham que é bem melhor. Mas nós entendemos que quando nos prostramos, que quando nos relacionamos com o nosso Pai, somos bem-aventurados. A Tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somos livres quando conhecemos a Cristo. Somos livres quando vivemos esse amor de Cristo. Mas é uma escolha: ficar livre ou continuar preso nas ciladas do maligno. Que essa palavra dessa noite possa trazer a cada coração um despertamento. Que cada coração, cada ouvinte desta noite possa sentir esse despertamento de querer Te conhecer mais e mais. Eu oro, Pai, abençoando cada um, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e a tua casa. Lembrando, no próximo domingo, às 9h30 da manhã, nós temos o nosso culto. O culto onde você pode estar participando com a gente e também você pode estar acompanhando através da live. Que Deus abençoe você e a tua casa. É oração em nome de Jesus. Amém.